Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde, juntamente com seus familiares. Estamos aqui para mais uma escola dominical, né? Infelizmente nós não podemos voltar ainda, mas se Deus quiser, voltaremos em breve, né? Enquanto isso, nós vamos louvando ao nosso Deus e aprendendo mais sobre Ele por aqui mesmo. Vamos abrir, nosso texto se encontra em 2 Samuel, no capítulo 11 e no capítulo 12. Nós não vamos ler porque é um texto muito extenso, né? E nosso tempo é curto. Então, se vocês tiverem oportunidade de ler com o papai ou com a mamãe, tá bom? Então, 2 Samuel, capítulo 11 e 12, tá? Então, crianças, nossa história de hoje é sobre o rei Davi, né? Vocês aprenderam na lição passada, né, que Deus fez de Davi um rei, né? E nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? O que quer dizer isso? Que ele fazia o que agradava a Deus, né? Deus se agradava das atitudes de Davi. Então, ele era um rei segundo o coração de Deus. Então, ele era um homem que agradava muito a Deus, né? Ele venceu o gigante, não foi vingativo contra Saul e estava fazendo um excelente reinado, né? Davi tinha se tornado, né, um rei muito conhecido e seu reinado estava indo muito bem. Mas Davi, um dia, né, os homens saíram para a guerra, mas Davi resolveu ficar em seu palácio, em Jerusalém. Uma tarde, ele estava, né, no terraço, quando lá de cima ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. E o nome dessa mulher era Batseba, né? Vocês já ouviram falar nesse nome? Aqui, ó, Batseba. Era uma mulher muito bonita, né? E chamou a atenção de Davi. Davi ficou impressionado e quis conhecer Batseba. Ele mandou que os seus empregados fossem buscá-la. Davi sabia que Batseba era casada e mesmo assim quis namorá-la. E isso é errado, né, crianças? A gente sabe que quem é casado não pode namorar, né, com outra pessoa, que não seja o esposo, né? Depois de um tempo, Davi, ela é casada, né? E Davi mandou, né, que chamassem a Batseba, né? E ele namorou Batseba. E depois de um tempo, ela disse que estava grávida, né? E que o Davi era o pai dessa criança. Davi não queria que ninguém soubesse. E então ele mandou chamar o marido de Batseba. E o seu nome era Urias, né? Ele mandou chamar o marido dela. Então, crianças, ele queria que as pessoas pensassem que o neném na barriga de Batseba era de Urias. Mas Urias nem viu sua esposa, porque ele era um soldado dedicado e estava em serviço. Então, foi horrível o que aconteceu. Davi mandou chamar o comandante Joabe. Este é Joabe, ó. Ele pediu para que Joabe colocasse Urias de volta na batalha, em um lugar bem perigoso. Joabe obedeceu e Urias foi para uma batalha perigosa e morreu. Então, Joabe mandou um mensageiro avisar o que tinha acontecido. Davi, então, resolveu se casar com Batseba, que agora era viúva de Urias, né? Então, Davi se casou com Batseba, porque agora ela já era viúva. Só que aí vocês acham que ficou tudo certo com esse casamento dele? Não, né? Davi achou que podia esconder o seu pecado e dar um jeitinho em tudo, mas não é assim. Quando pecamos, precisamos nos arrepender e pedir perdão ao Senhor, e Davi não fez isso. Mas Deus sempre nos ajuda a voltar para o caminho certo. Ele falou para o profeta Natã para conversar com Davi.
Natã foi até a casa de Davi e começou a contar uma história para ele. Era uma vez dois homens que eram vizinhos. Um era muito rico e o outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas e o vizinho só tinha uma e cuidava dela com muito carinho. O homem rico, apesar de já ter muitas ovelhas, ficou querendo a única ovelha do homem pobre e tomou-a dele. Depois de ouvir essa história, Davi ficou com muita raiva e disse que o homem rico devia ser duramente castigado. O que Davi não tinha percebido era que essa era a história dele. E ele era o rei e ele tinha tudo, mas pegou para si a esposa de Urias. Quando o profeta Natã falou isso para Davi, ele chorou muito e arrependeu do que ele tinha feito. Davi sabia que Deus estava triste com ele. Natã falou para Davi que ele estava errado e por causa disso ele sofreria as consequências. Davi compreendeu, ele ficou muito triste, mas entendeu o que estava se passando. O filhinho dele, de Batseba, nasceu, mas ficou muito doente e morreu. Davi chorou muito e Batseba também. Mas depois de um tempo, os dois já estavam juntos, há um tempo, Batseba ficou grávida novamente, e teve um lindo bebê. E o nome desse bebê foi Salomão. Davi colocou o nome do bebê, de Salomão. E Salomão foi um filho muito bondoso e especial, Olha que bom, No fim dessa história triste, teve uma coisa boa que foi o nascimento, do segundo filhinho deles, cujo nome era Salomão, tá? Então, a continuação dessa história vocês vão ver na próxima lição. Mas com isso, o que nós podemos aprender com essa história de Davi, crianças? São 3 coisas importantes que a tia quer falar com vocês. Que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, Quando Natã falou para Davi que ele estava errado, imediatamente ele se arrependeu do que ele tinha feito. Nós devemos ser assim, Quando fazemos algo errado e alguém nos alertar, nos falar que está errado, nós devemos nos arrepender. E até mesmo o arrependimento é colocado em nossos corações, através de Deus. Por isso devemos sempre pedir a Deus para que nos ajude, a nos arrepender dos nossos pecados. Uma outra coisa que a tia quer falar é que Deus perdoa os nossos pecados, É muito triste errar e pecar. E Deus também fica muito triste com isso. Mas quando nós arrependemos, Ele nos perdoa. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, Para nos dar o seu perdão e nos salvar dos nossos pecados. Quando nós pecamos, devemos nos arrepender e nos confessarmos com Deus, E terceira coisa, que todo pecado tem consequência, Porque assim, quando a gente faz alguma coisa errada, não tem jeito de voltar atrás, não é isso? Se você briga com o seu coleguinha, se você responde a mamãe ou papai, Ou alguma coisa que você faz errado, O que você tem que fazer é se arrepender, pedir perdão a Deus, Pedir desculpa para aquela pessoa, se você a chateou ou magoou, você tem que pedir desculpa, mas não tem como voltar atrás, O que está feito, está feito. Então, o que a gente pode ver é que todos os nossos pecados têm consequências, Então, que depois a gente tem que assumir as consequências, mesmo nos arrependendo e mesmo confessando a Deus, nós temos que assumir essas consequências, Deus perdoou Davi, mas quando erramos, nós temos que pagar por isso.
E é importante pensar bem antes de fazer alguma coisa, né? Porque se fizermos algo errado, essas consequências, né, não terá volta, né? O que a gente fez não tem jeito de voltar atrás, não é isso? Então, vamos fechar os nossos olhos e fazer a oração, tá? Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade, ó Pai, de falar sobre Ti para as nossas crianças, Senhor. Abençoe cada família da igreja, que isso possa estar com cada um, ó Pai, nesse momento de pandemia, Senhor, que isso possa estar fortalecendo a cada um. Abençoe a nossa semana e te pedimos, Senhor, que esteja perdoando os nossos pecados. Em nome de Jesus é que nós oramos, ó Pai. Amém. Então, crianças, tenham uma boa semana e fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau.